Você tem um trem que me remete muito à infância, Rafa, são os discos de vinil. É da sua época? Então, Ai, meu Deus, eu tô entregando minha idade aqui. Não é muito da minha época, não. Já ouvi falar. Tô brincando. Já, olha só, gente. Tô brincando, vá. Bom, os vinis, eles trazem boas lembranças mesmo. E não é à toa. Ele é consumido por amantes da música. O vinil, ele foi responsável por dar ritmo à vida das pessoas ao redor do mundo, entre as décadas de 50 e 80. E olha, mesmo após 70 anos, esse artigo se mantém vivo na memória, no coração e nas mãos de colecionadores. Bom, como o Adriano, que tem mais de 5.000 exemplares em casa. A gente foi conhecer essa coleção de respeito. Bora ver. Meu nome é Adriano Fernandes e minha profissão é músico. Vinil, eu parei de contar nos 5.000 e pouco. Porque eu falei, não vou ficar contando tudo. De 12 para 13 anos, quando eu comecei a gostar mesmo de música, que eu venho de uma família, de um tio que é músico, sempre gostei de escutar o violão e tal. E aí veio, até separei aqui, os 2 primeiros discos que eu comprei com o meu primeiro salário. Meu primeiro emprego foi numa banca de revista, em 91. E esses 2 discos eu comprei com o meu primeiro salário, esse Yellow Submarine e esse do Roberto Carlos, de 67. Durante os anos 2004, 2005 até 2008, eu ganhei muito, porque teve uma demanda altíssima das pessoas fazendo de LPs, porque estava vindo o CD em alto. Então eu tinha um programa que eu ganhei de um amigo meu que veio dos Estados Unidos e me deu esse programa que transformava a mídia vinil para MP3. E aí eu começava a passar esses vinis para pessoa, para MP3, e a pessoa me dava o disco em troca. Então assim eu ganhei muita coleção de AC/DC, dos Rolling Stones, Pink Floyd, Supertramp, e Elis Regina, Milton Nascimento. E fora as doações de muitos amigos que eu ganhava. Mas eu me considero, fora isso, como hobbyista, um dos maiores colecionadores assim, de Belo Horizonte. Tem todos os aparelhos analógicos, que começa dos 78 rotações, depois veio pro tape, do tape pro vinil, do vinil pro MD. O MD já é uma coisa digital, mas ele continua a gravação analógica que eu quero falar no manusear. Cada música tem um momento, lembra assim. Tudo tem os seus momentos de memória. Acho que é isso que a música traz pra gente, né? Recordações. Gente, olha só que bacana essa coleção, né? E o carinho que o Adriano tem pelo vinil, né, Val? É muito bonito, né? Muito bonito ver esse carinho, esse apego a uma peça que marcou aí gerações, né? Gente, e a estética dos vinis, né? Muito bonita também, né? Além, né, de toda a memória afetiva, a estética traz uma riqueza muito bonita para decoração. Sim, por que não usar vinis na decoração? A gente pode falar aqui que eles fariam parte de um estilo de decoração que tem bombado aí, principalmente nos últimos anos, que é a decoração afetiva. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Muitas pessoas, né, gostam de dar um toque especial aí no seu cantinho em casa. E nessa hora, resgatar objetos com significados especiais que contam uma história vale muito a pena. E esse tipo de ornamentação, como eu falei, tem um nome, gente. É a decoração afetiva, que particularmente eu sou muito apaixonada. Quem vai falar mais sobre esse estilo que busca então resgatar e contar história por meio de objetos é o designer de produtos e interiores e também um dos maiores digital influencers na área de decoração aqui no Brasil, Ricardo Fontinelli. Boa tarde, Ricardo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Vá. Tudo bem com vocês? Estão assistindo aí? Boa tarde para todo mundo. Coisa boa ter você aqui, principalmente para falar sobre um assunto que particularmente eu gosto e eu acredito que você gosta muito também, né? Sim, tem todo match com o meu trabalho, que é a decoração criativa, mas que não deixa de ser afetiva também, né? Porque a decoração afetiva, hoje ela está incluída em todo tipo de decoração, inclusive no alto padrão, né, no mercado. Eu acho que todo mundo abraçou isso, mas quando a gente fala de decoração afetiva, se a gente fosse querer, assim,
colocar nos miúdos, é aquela sensação da casa de vó, sabe? Só que ela não necessariamente precisa ser antiga ou vintage, que depois eu vou falar sobre vintage e retrô. Hoje a gente consegue ter essa sensação com chão de taco e etc., de uma forma mais contemporânea, que é por isso que eu falei que a indústria abraça muito isso, né? E aí eu queria já aproveitar, né, a sua formação como designer de produtos, como designer de interiores, para falar um pouquinho sobre a importância dessa projeção dos objetos, justamente para que eles se tornem atemporais, mas que carreguem também, né, aquele quesinho de, nossa, isso aqui me lembra tanto a minha mãe, tanto a minha avó. O objeto, ele tem uma memória afetiva por si só, certo? Independente de independente do objeto que você tenha em mãos. Mas os objetos mais antigos, principalmente que passaram ali da avó para a mãe, para a filha, etc., esses têm um peso maior. E aí é sobre isso que a decoração afetiva, ela abraça, entende? E pega para si, mas não exclui nada de outros objetos que não precisam ser antigos, mas que tenham essa conexão com você. E aí, você tendo a conexão com o objeto, você tem a conexão com a sua casa e a sua casa fala sobre você. É tão legal quando, aqui em casa, pelo menos, vocês estão vendo só o cenário aqui do escritório, mas aqui em casa, as pessoas entram e elas dizem, meu Deus, isso é a tua cara. Porque tem itens que por exemplo, uma cartinha que um namorado, uma namorada, qualquer pessoa deixou para você, pode virar um quadro. Isso é uma memória afetiva também. Belíssimo, muito melhor, não desmerecendo, mas muito melhor do que um quadro pronto que não tem uma conexão com você, entende? Vamos aproveitar, então, já que você deu a deixa, vamos diferenciar para o pessoal de casa o que é um objeto vintage e o que é um objeto retrô, porque eu acho que ainda tem uma confusão, né, no senso comum do que é um, do que é outro. Assim, por gentileza, explica para a gente, por favor. Eu vou falar de uma forma bem, assim, para qualquer um entender, sabe? Por favor, sem por muita favor. linguagem técnica. O vintage, ele é, de fato, o antigo, certo? É um objeto daquela época. Eu até tenho ali um ventilador que eu garimpei uns brechós, né? Que, inclusive, estão super em alta. Já eu entro nesse ponto também. Sim. E é vintage, porque ele é antigo, ele é daquela época e trouxe aquela época junto com ele com o tempo. O retrô, ele é o estilo, ou ele faz eu não vou falar aqui imitação, porque a imitação não é uma palavra meio... Seria uma inspiração? Meio estranha. É uma inspiração. Por exemplo, eu vou numa festa, uma festa retrô, por exemplo. É uma festa com uma temática vintage, uma temática mais anos antes do que a gente está agora. E olha essa cadeira aqui, é super retrô. Ela pode ser nova, de um designer, mas ela é retrô, porque ela tem aspectos que lembram certa época. Agora, o vintage, eu não sei se alguém aqui vai me entender, mas teve uma época que o pessoal estava dizendo que era cringe no Twitter, você pagar contas, não sei o que, era cringe, ou seja, a geração mais nova dizendo que isso era cringe, ou seja, vintage, se a gente fosse traduzir, entende? Então é tipo, vintage é o original mesmo, é algo que vem ali, trouxe o tempo consigo, e o retrô é uma inspiração. E aí, se a gente for ser bem direto. Bem direto, bem claro. E aí vou aproveitar então para você falar também dessa questão do garimpo, que é assim, gente, é uma riqueza você conseguir garimpar peças que contem histórias, né? Porque todo objeto, como você falou no início, né, Ricardo, conta uma história. E aí você ir em lugares, eu aproveito para pedir dicas então de como fazer esse garimpo, como utilizar esses garimpos em casa, na decoração. Hoje tá bombando perfis no Instagram de pessoas que vão lá em garimpo, né? Que fazem essa curadoria. Para quem não entende, o garimpo é basicamente isso. Você vai nos brechós que tem, de brechó tem tanto de roupa, como tem de móveis, enfim, de tudo, né?
E aí você vai lá e vai selecionando objetos que você gosta, faz com a sua curadoria, como eu faço de ideias lá no Ideias Diferentes. Tem pessoas, inclusive eu tenho um amigo, que é o Felipe, e ele tem uma loja que chama Florô Garimpos, e ele faz isso. Ele vai nos cantos e ele começa a escolher os objetos que ele gosta, alguns ele restaura, outros não, porque tem isso também. O que é legal assim do vintage é aquele toque de desgaste, né? Sim. E eu fico feliz com isso, porque eu hoje, isso tá menos, mas teve uma época que todo mundo queria tudo muito novo, sabe? Tudo sem um arranhãozinho nem nada, e a casa é viva, né? Então o chão vai arranhar, a mesa de madeira vai arranhar, aqui vai lascar um pouquinho o vidro e tudo bem, depois troca. Sabe, tipo, é muito estranho isso, você entrar entrar na casa como se entrasse num carro novo a todo momento. Não quer dizer que a casa tem que ser bagunçada, né? Sim. Só fazendo um disclaimer. E aí, tem um site que chama WEGSN. É um site de tendências mundial e dita a tendência para todas as empresas que querem se informar. E ele falou que está muito em alta a compra de garimpo, não só aqui no Brasil, como lá fora. Por quê? Porque é sustentável, você economiza material e essa geração mais nova, né, ela quer se diferenciar. Sim. Nada melhor para você se diferenciar do que um objeto único, que é um objeto de um garimpo. Porque assim, você achou uma bandeja da década de 60, ela quebrou, não tem outra. É difícil de achar. E além disso, os mobiliários, os objetos da grande indústria estão ficando bem caros também. Sim. E aí essa geração mais nova optou por ir pela sustentabilidade, pela individualidade e também pela questão financeira, né? Então, unindo os três mundos, o garimpo está em super alta e muito crescente. Pode reparar, você vai ver lojas com móveis garimpados, perfis no Instagram com móveis garimpados, e vão, gente, porque realmente é muito lindo. E aí eu queria fechar aqui só com uma coisa que eu acabei não falando, que eu fui na feira, na SP Arte agora, né? Lá tinha uma frase muito legal no stand que dizia assim: as décadas são definidas pela cultura e a cultura é definida pelo viver. Ou seja, né, pela gente. O estilo de vida é definido pela gente, a gente define a cultura. Então, com a pandemia, a gente começou a abraçar muito mais dentro de casa. Não que isso esteja em alta hoje em dia, porque é até um fato de que as reformas baixaram e as pessoas estão mais indo para curtir restaurantes e etc. Sim. Mas o ponto é, as pessoas valorizaram dentro de casa. Aquela louça bonita para guardar para visita, não existe mais isso. Você guarda para usar para você. E as visitas? Então, eu queria deixar esse recado aqui, que você use o melhor que você tem para você, porque você é o melhor que você tem, né? E a sua casa, ela tem que estar assim, ó, com tudo para fora, tudo sendo usado. Use. Casa é para ser usada.